1 Samuel, capítulo de número 11. Quem achou aí, diga glória a Deus. 1 Samuel 11. Diz assim: Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faze uma aliança conosco e te serviremos. Porém Naás amonita lhes respondeu: Farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados, furados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciões de Jabes lhe disseram: Concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. E eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: Que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que dissessem: Assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. E então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Contou-os em Bezeque, dos filhos de Israel, havia 300.000, e dos homens de Judá, 30.000. Então disseram aos mensageiros que vinham vindo: Assim direis aos homens de Jabes Gileade: Amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, estes se alegraram. E disseram aos amonitas: Amanhã nos entregaremos a vós outros. Então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. Sucedeu que, ao outro dia, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: Quem são aqueles que diziam: Reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui, para que os matemos. Porém Saul disse: Hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Tem um outro texto também, que é o de Efésios capítulo 4, versículo 27. Apenas esse versículo, só a citação. Efésios 4, 27. E é bem provável que você já o conheça, já tenha lido algumas vezes. Efésios 4, 27 diz assim: Nem deis lugar ao diabo. Amém? Nem deis lugar ao diabo. Nós estamos falando muito, irmãos, sobre viver o ano extraordinário do Senhor. Quantos aqui querem viver o ano extraordinário do Senhor? Levante sua mão, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Só que para a gente viver, irmãos, esse ano extraordinário do Senhor, assim como a gente falou nos últimos dias aí do ano, né? E principalmente no último dia, no dia 31, há uma necessidade muito grande da gente ter fé. Não foi isso? Fé para a gente viver esse extraordinário de Deus. E eu digo para você hoje, irmãos, que além de fé, a gente vai precisar pagar um preço para a gente viver o extraordinário de Deus. O extraordinário de Deus é algo que já foi gerado no coração de Deus, que precisa ser gerado no nosso coração e que precisa ser experimentado por cada um de nós. Mas isso não acontecerá sem que eu e você estejamos dispostos a um tempo de oração, um tempo de renúncia, um tempo de consagração, um tempo de coragem diante de Deus, para a gente poder viver esse extraordinário do Senhor para nós. Quero que você entenda, irmãos, algumas coisas que estão presentes nesse texto, que vai falar da nossa necessidade de estar atento, de pagar um preço, de viver uma renúncia, de estar consagrado ao Senhor
para esse extraordinário de Deus vir até nós. Nós estamos falando aqui de um povo amonita, não é isso? O primeiro versículo que nós lemos, do capítulo 11 de 1 Samuel, diz: então subiu Naás amonita, né? Ele era amonita, ele era da terra de Amon. E tem duas nações, irmãos e irmãs, que não agradavam o coração de Deus, não agradavam o coração do Pai. Eram os amonitas e os moabitas. Por que os amonitas e os moabitas não agradavam o coração do Pai? Vocês lembram quando Deus mandou anjos para ir até a cidade de Sodoma e Gomorra, para poder livrar a Ló da destruição de Sodoma e Gomorra? Quem já leu isso aqui? Levante sua mão, já leu, já conhece, é isso mesmo. Então Deus enviou os seus anjos até a cidade de Sodoma e Gomorra e de lá tirou a Ló. A mulher de Ló morreu, não foi isso? Ela olhou para trás, se tornou uma estátua de sal, por lá mesmo nas montanhas ela permaneceu, ela morreu. E então Ló e suas duas filhas caminharam com ele até o lugar que o Senhor determinou, que eu não me lembro aqui onde que é. Mas naquele lugar, as filhas de Ló, porque vieram lá da cidade de Sodoma e Sodoma e Gomorra, irmãos, era um lugar de muita promiscuidade, era um lugar de muito pecado, era um lugar de muita imoralidade. Elas então pensaram assim: não há mais homem na terra. Mas tinha muito homem na terra, mas elas pensaram assim: não há mais homem na terra. Né? Se você, mulher, está pensando isso, não há mais homem na terra, espera no Senhor, né? Espera mais um pouquinho em Deus, ora esse ano, que Deus vai mandar o seu varão, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quem recebe isso aí, dá um glória a Deus. É isso aí, varoa, Deus está ouvindo a sua oração, Deus vai mandar. Né? E aí essas duas mulheres falaram assim: não há mais homem na terra. E aí o que elas fazem? Elas embriagam o pai, elas embriagam a Ló, e elas dormem com Ló. Né? Uma embriagou o pai num dia e dormiu com ele, no outro dia a outra embriagou o pai e dormiu com ele. Nessa relação incestuosa nasceram duas crianças, uma se chamou Moabe e a outra teve o codinome Amon. Né? Não era bem Amon não, era Abimon, um negócio desse. Mas se tornou o povo amonita. E irmãos, olha só uma coisa, isso é simbólico para nós. Porque essas duas meninas, elas tiveram a oportunidade, né? Porque elas foram libertas daquele lugar, elas tiveram a oportunidade de viver uma vida nova, elas tiveram a oportunidade de ter um tempo novo. Todavia, elas traziam no coração as práticas e a cultura lá de Sodoma e Gomorra. E mesmo livres da cidade, elas começam a viver e experimentar aquilo do qual um dia tinham sido libertas, transformadas. Elas voltaram a fazer aquilo que era errado. E tanto os povos de Amon, né, o povo de Amon, como também o povo de Moabe, se tornaram inimigos de Israel durante muitos anos. Se você ler as profecias, né, que estão presentes na Bíblia, principalmente nos profetas do Antigo Testamento, você vai ver muitas citações a respeito de Moabe e Amon, porque eles não agradavam o coração do Senhor. Então mesmo essas duas irmãs, depois de liberta do pecado, das suas consequências, elas voltaram a praticar algo que era ruim diante do Senhor. E muitas vezes, irmãos, isso acontece com a gente também. Mesmo depois da gente ser livre deste mundo, a gente não vigia e acaba voltando a praticar coisas que não são do agrado nem da vontade de Deus. O Senhor nos diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é? A verdade nos libertará. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1, né, o Senhor, através do apóstolo Paulo, ele diz assim, né, que nós conhecemos a verdade, que nós somos libertos pelo Senhor, e nós não devemos nos colocar de novo debaixo de um jugo de escravidão. Ele diz: vocês foram libertos, não se coloquem de novo debaixo de um jugo de escravidão. Ele nos libertou, nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho, o reino do seu amor. Nós somos livres, amém, irmãos e irmãs? Quem é livre aqui, dá um glória a Deus. Você é livre. A gente cantou um louvor que dizia isso: eu sou livre, eu sou livre.
Então, se eu quero viver esse extraordinário de Deus, eu não posso me colocar de novo debaixo de um jugo de escravidão. E aí, o que está acontecendo com esse povo de Jabes aqui? O povo de Jabes, eles estavam muito bem, felizes lá na aldeia deles, na tribo deles, quando então vêm os amonitas. E os amonitas cercam a cidade inteira, os colocam como oprimidos, e diz assim, olha, nós vamos oprimir vocês ainda mais, e nós não iremos sair daqui, a não ser que vocês façam uma aliança, um acordo com a gente. Ou seja, aquele povo que antes era livre e liberto, numa situação de adversidade, eles aceitam se colocar de novo debaixo de um jugo de escravidão. Porque eles disseram assim para o rei Naás, olha, se nós queremos fazer uma aliança contigo, você aceita? Ó, eu aceito vocês fazerem uma aliança comigo, eu sou mais forte, eu sou o opressor, a não ser que todos os olhos, né, direitos de vocês sejam furados, principalmente dos homens, e aí eu trago vergonha sobre Israel. Essa era a aliança. E o que o povo de Jabes vai falar é, espera um pouquinho, 7 dias, nós vamos tentar ver se tem ajuda, se não tiver ajuda, nós vamos nos submeter a isso. Eles estavam se submetendo de novo a um jugo de escravidão, e eles estavam fazendo uma aliança com Naás. Quem é Naás? O que significa Naás? Naás significa serpente. Serpente. Você bota lá no Google ou em um dicionário bíblico, né? Qualquer estudo bíblico, você coloca lá Naás, o que significa? Você vai ver que Naás é serpente. Ou seja, era a antiga serpente, o antigo dragão, disfarçado de rei amonita, não é? Para seduzir aquele povo e para colocar de novo aquele povo debaixo de um jugo de escravidão. E a serpente, o que ela é? Ela é astuta, ela é sagaz, ela é esperta, ela vem realmente para seduzir. A gente não pode dar ouvidos à voz da serpente, como a mulher no Éden deu ouvidos, como o homem também no Éden deu ouvidos à serpente, também à sua mulher. E eles caíram, se corromperam, né? O que a serpente disse para a mulher lá no Éden? Se você comer do fruto, certamente você não vai morrer. Era uma falsa verdade, né? Era uma falácia, era um sofisma, né? Era a impressão de que algo é verdade, mas não é. Dá a impressão de que é verdade, mas não é verdade. E Eva foi seduzida nisso. Então, se a gente der lugar à serpente, assim como ela tem corrompido a muitos, vai acabar corrompendo a gente também. E somente Satanás e sua astúcia pode impedir você, se você der ouvidos a ela, de você viver o extraordinário que Deus tem para você. De você viver aquilo que Deus tem revelado, aquilo que Deus tem trago para nós, para o nosso coração, para a nossa mente. Se você der lugar à serpente, se você der ouvidos à serpente, você não vai conseguir viver o extraordinário de Deus. Assim como sem fé, não conseguiremos viver isso. Se eu der lugar à serpente, se eu der lugar ao diabo, eu não vou conseguir viver tudo aquilo que o Senhor quer realizar, tudo aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Então, meu irmão, anota aí, primeira coisa que você precisa perceber, a sua aliança é com o Senhor. Vamos falar isso? A minha aliança é com o Senhor. Eu não vou fazer aliança, acordo com o meu inimigo, em nome de Jesus. Então renuncie, meu irmão, minha irmã, todas as alianças que o inimigo propôs para você. E aí, como é que essa aliança vem? Como é que esse acordo vem? Uma coisa, irmãos, que eu tenho percebido ao longo dos anos aí, que é extremamente prejudicial. Você pode entender assim ou não, você é livre, né? São concessões. O que é uma concessão? Uma concessão é quando eu cedo algo. Uma concessão é quando eu abro mão de uma opinião minha, quando eu abro mão de um fundamento da palavra, quando eu abro mão de um fundamento, de um princípio da palavra de Deus,
para ceder a alguma coisa. Concessões são extremamente prejudiciais. Jesus, ele não fazia concessões. Ele dizia, ou é sim, ou é não. É a radicalidade da palavra que a gente precisa viver, que a gente precisa experimentar no nosso dia a dia. Então, seja fiel. Porque as concessões, elas vão dar consentimento, elas vão dar uma permissão, elas vão dar alguma coisa, você vai entregar alguma coisa, você vai trocar algo. Isso é uma concessão. E é algo que a gente precisa vigiar o tempo todo, porque nas nossas concessões, nas nossas pequenas concessões, nós estamos fazendo aliança com Naás, nós estamos fazendo aliança com os amonitas, nós estamos deixando de receber a bênção de Deus por causa disso. Israel, irmãos, ia ceder. O povo de Jabes aqui, estava disposto a ceder. Naás, nós vamos fazer aliança contigo. E o que Naás diz? Pode fazer, só tem uma coisa. Eu vou furar os olhos direitos de vocês. Tudo bem? Tudo bem, deixa a gente pensar 7 dias. Se não vier acordo, está feita a aliança contigo. Isso era o que Israel iria fazer, em troca de uma libertação, porque eles estavam oprimidos. Mas eles antes eram libertos, o Senhor os tinha libertado. Por que eles iam se colocar de novo debaixo daquele jugo de escravidão, irmãos? Eles estavam ali entregando a sua capacidade de guerra. Porque o olho direito é o olho da mira. Não sei os canhotos aí, né? Os canhotos vão olhar com o olho esquerdo para fazer mira também. Mas o olho direito é o olho da mira. Tem até um monte de mulher que, quando era menor, brincava de atiradeira, é ou não é? Quem já brincou de atiradeira aqui? As meninas e os meninos. Olha só, tem um monte, já matou passarinho e tudo, deu tiro no gato. Misericórdia. Então, o olho direito é o olho da capacidade para a guerra. E Naás estava tirando isso deles. Mas era só isso? Não. Naás estava impondo vergonha. Estava tirando a dignidade. Estava colocando neles uma barreira para adorar a Deus. Porque eles, defeituosos, não tinham condições de entrar no tabernáculo para adorar e para glorificar o nome do Senhor. Eles iriam perder tudo isso. Comprometeriam tudo isso. Então não faça aliança, meu irmão, minha irmã. Não faça aliança com Naás. Não faça aliança com o inferno. Não faça aliança com os amonitas. A tua aliança é com o Senhor. Que em 2018 a tua aliança continue sendo com o Senhor. Não ceda, não abra mão. Não abra mão ainda que a circunstância seja difícil. Não abra mão porque a serpente, ela quer a tua vergonha. A serpente, ela quer que você seja envergonhado. Satanás vem para envergonhar mesmo. A serpente quer comprometer a tua comunhão com Deus, a tua adoração. Mas o que Pedro diz para nós é: resista firme na fé. Então fala isso com o seu irmão aí do seu lado. Resista firme na fé. Resista firme na fé. Ele vai vir para tentar te seduzir, para fazer troca com você. Resista. Resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Que em 2018 você não venha fazer concessões, meu irmão. Mas no lugar disso, se santifica, se consagra, crucifica a tua carne, crucifica o teu eu. Se você andar em espírito, você não vai satisfazer os desejos, as vontades da sua carne. Crucifica o teu eu. Eu sei que a gente tem vontade de fazer um monte de coisa, mas nega o teu eu, crucifica o teu eu e você não vai satisfazer as vontades da tua carne. As concessões tiram a nossa força, as concessões nos tornam repreensível, porque ninguém faz concessões na frente de outras pessoas. A gente só faz concessões quando ninguém está vendo. As nossas concessões, irmãos, contaminam outras pessoas também. As más conversações corrompem os bons costumes. E aí, querido, falando de uma maneira mais prática, como é que a gente faz concessões? O apóstolo Paulo em Coríntios, ele diz assim, nem todas as coisas me são lícitas.
Não é verdade? Nem todas as coisas, melhor, nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Tem concessões, irmãos, que são extremamente prejudiciais à nossa vida. Você quer ver uma coisa? Bebida alcoólica. Final de ano, carnaval, bebida alcoólica. Na Bíblia, você não vai conseguir encontrar os argumentos necessários para dizer assim, não bebe. Porque a própria Bíblia ela tem textos que diz para você não beber, como também tem textos que vão dizer que não há problema nenhum em você beber. Você vai encontrar. Paulo mesmo falou com Timóteo assim, bebe um pouco de vinho para que as suas úlceras, seu problema de estômago seja curado. Como também em Provérbios a gente vai ler, o vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora. Todos aqueles que nele errar nunca mais será sábio. Só que no Brasil, da cultura brasileira, evangélico, não bebe. E se a gente bebe, a gente traz escândalo e vergonha para o evangelho. E a gente está abrindo uma concessão. Quem já teve uma pessoa alcoólatra dentro de casa, que já viveu os dramas do alcoolismo, sabe muito bem o que significa isso. Né? Então, quando eu, crente em Jesus, querendo viver o extraordinário de Deus, sento na mesa de um bar ou dentro da minha própria casa e aceito tomar uma cerveja, eu estou abrindo uma concessão. E essas concessões, elas são perigosas. Não se deixe levar por isso. Os metodistas têm na sua história um fato muito importante. Os metodistas são abstêmios do álcool como bebida. Não quero aqui julgar você, discriminar você, trazer peso sobre a sua vida. Quero ministrar a palavra sobre a sua vida, falar um pouco da nossa tradição, falar um pouco da nossa história. Os metodistas não bebem, são abstêmios do álcool como bebida. 100 anos depois da morte de Wesley, um homem percorreu a Inglaterra de ponta a ponta, de norte a sul, e procurou um bar para que ele pudesse beber uma bebida alcoólica. E ele não encontrou, 100 anos depois da morte de John Wesley. Porque a bebida estava destruindo a Inglaterra no seu tempo. Ele foi o primeiro homem a propor uma lei seca, lei entre aspas. E ele conseguiu com que muitas pessoas naquele tempo deixassem de beber. E muitos bares e muitos lugares fossem fechados. Você não vendia mais bebida alcoólica. A bebida alcoólica é uma desgraça, irmãos. E às vezes a gente fala assim, mas eu estou bebendo socialmente, estou dentro da minha casa, é o meu vinhozinho, isso não tem problema nenhum. Mas são concessões que às vezes são extremamente prejudiciais. Existem outras concessões, irmãos, que a gente às vezes faz, que prejudicam demais a nossa vida. Uma transa fora do casamento, às vezes não acontece. Com alguns, em algumas famílias, uma transa fora do casamento. Sou casado, está tudo bem, mas aquela mulher ou aquele homem está me dando tanto mole, né, nas conversas das meninas na faculdade, dos meninos na faculdade, nos círculos onde às vezes a gente participa, essas coisas são faladas. E aí a gente diz assim, não, mas não vai ter problema nenhum. E é uma concessão. Quem já viveu a dor da traição dentro do casamento, sabe exatamente o que eu estou falando. Atender no gabinete pastoral uma mulher ou um homem que foi traído, que está vivendo a infidelidade, é terrível. Feche as portas na sua vida. Feche essas concessões, porque isso são alianças com Satanás. Um beijinho só, quem sabe? Só um beijinho. Não faça acordos com Naás. Não faça alianças, não faça concessões, foge. Quando a esposa de Potifar chegou para José e falou assim, deita-te comigo. José falou assim, primeiro eu temo a Deus, eu sirvo ao Senhor, não vou fazer isso. Segundo, eu estou aqui por concessão do meu senhor, de Potifar. Você é a mulher dele, então não vou fazer isso. E José correu. A mulher agarrou as vestes dele e ele correu, conseguiu sair desnudo, foi preso, passou 10 anos na cadeia, mas ele não aceitou aquela condição.
E se fosse um de nós, homens que estão aqui, será que a gente correria, fugiria, como a Bíblia diz, fugir de toda aparência do mal, ou a gente ia aproveitar aquela oportunidade? Cuidado com as conversas de zap, cuidado com as conversas de MSN no computador. Você é casado, você é casada, você é um menino, uma menina de Deus, cuidado com as conversas. Hoje é um troca de nudes para lá, nudes para cá, inclusive dentro da igreja também. Hoje tem mulher casada conversando com homens casados, numa falsa amizade, mas com outras intenções, não generalizando a coisa. Mas se eu percebo que uma conversa, ela tem limites, conversas têm limites. Se você é casado, casada, namorado, namorada, noivo, noiva, ou se você quer ter a sua vida no altar de Deus, na presença de Deus, não faça concessões. Na hora que as coisas começam a sair um pouco da normalidade, sai fora, encerra a conversa, corre. Não continue aquilo que você sabe que é prejudicial para você, que é laço do adversário na sua vida. Mas as concessões que se fazem estão furando o olho direito de um monte de gente. Tem tirado um monte de pessoas da igreja do Senhor, porque depois vem a vergonha, vem o pecado, vem o fardo, vem o jugo, e não conseguem se levantar mais para permanecer na presença do Senhor. Mas a gente precisa ter coragem para vencer essas coisas, vence isso. E aí você me diz assim, mas pastor, o tempo é outro. Não é? O tempo é outro, a cultura é outra, a situação agora é outra, mas a palavra de Deus, ela é a mesma. A palavra de Deus, querido, ela não mudou. E o que Paulo orienta para a gente, diz para a gente, é não dê lugar ao diabo. Então a minha aliança é com o Senhor, a minha vida é com o Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa, no dia em que eu não tiver mais condição de estar nesse altar, eu desço dele. Enquanto tiver alguma coisa repreensível na minha vida, eu saio do altar, por temor a Deus. O problema é que tem pessoas que não conseguem perceber isso e vivem uma vida dupla. E Deus olha, Deus vê. Nós precisamos pedir a Deus que cure o nosso caráter, que trate a nossa vida. Você vai viver o extraordinário de Deus e eu creio nisso, mas tem um preço a ser pago. Tem um preço de renúncia, de consagração, de santificação, de vida na presença de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se você crê nisso, já diz assim comigo, eu não vou ceder. Eu não vou ceder. Aleluia. Eu não vou ceder às alianças que Satanás tentar comigo. Não ceda, meu irmão, porque a igreja de Jesus ainda é a igreja de Jesus. Sabe, Jabes não conseguia entender que o nosso livramento vem do Senhor. Então esse é o segundo ponto para nós. Eu vou correr aqui por causa da nossa hora. Mas o teu livramento vem do Senhor. Confie no Senhor. Amém? O teu livramento vem do Senhor. Confie no Senhor. Quando a notícia da opressão de Naás chegou às outras aldeias de Israel, eles choraram. Mas o teu choro, o choro de Israel não produziu as mudanças necessárias. O nosso choro às vezes não produz as mudanças necessárias. Não é só chorar que vai produzir as mudanças na nossa vida. Você precisa esperar o livramento do Senhor, o milagre do Senhor, e não se render facilmente. Jabes se rendeu facilmente. Jabes se entregou facilmente. Eles nos cercaram, não tem mais jeito para nós, então nós vamos nos entregar mesmo. Não se renda. Jabes partiu para o acordo. Vamos fazer um acordo. Vamos ver como é que a gente pode sair disso. Queridos, não faça acordo com o diabo. O diabo só quer prejudicar. E eu quero dizer para você, nós estamos numa guerra espiritual constante. E a gente precisa lutar, se esforçar, tomar posição, ficar parados, esperar o Senhor. Porque o livramento vem do Senhor. E se você honrar a Deus e honrar a tua fé, Deus também vai te honrar. A gente tem várias oportunidades para pecar, meu irmão, minha irmã. Com gente vendo, com gente não vendo. A gente tem várias oportunidades para fazer aliança com o inferno. Mas se você quiser vencer na sua vida e viver o extraordinário com Deus, não faça. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você crê nisso? Você pode repetir isso comigo, fala assim, ó, aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel
para terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Deus é fiel para completar a obra na tua vida. A palavra do Senhor lá no finalzinho de Judas diz: Deus é poderoso para te guardar de tropeços. Você só peca se você quiser, eu só peco se eu quiser. Nós não estamos mais debaixo do poder do pecado, mas antes da graça de Deus. E é a tua fé no Senhor que vai gerar o milagre. É a tua fé no Senhor que vai gerar o extraordinário de Deus. Querido, Deus não vai deixar você ser provado além daquilo que você possa suportar. Recebe isso aí para a sua vida. Você recebe isso em nome de Jesus. Deus não vai deixar você ser provado além daquilo que você pode suportar. Antes Ele te dará o escape. Deus tem um escape para você. Deus tem um livramento para você. Deus tem uma melhor condição para você. Você tem condição de sair das armadilhas do diabo. Você tem condição de se livrar dos laços do passarinheiro. Você tem condição, irmãos, de quebrar as alianças que foram feitas com a serpente e viver uma vida nova, consertada com o Senhor. Há algo hoje que te oprime, há algo hoje que oprime você, que angustia você. Oh, meu irmão, não dá para a gente ficar só lamentando e chorando, não. A gente precisa tomar realmente uma atitude. Você não pode dizer que não tem mais jeito para você. Você não pode dizer que nada pode ser feito a partir de então. Então, querido, não dá para ficar chorando, não, e se entregar às artimanhas do adversário. Porque Deus falou com Moisés na hora do cerco foi: diga ao povo que marche. O que Deus falou com Josué foi: Josué, eu vou te fortalecer, você vai atravessar o teu Jordão, você vai ter vitória. Tenha uma mentalidade diferente, creia no livramento do Senhor e na obra que Deus tem para fazer na sua vida. O inimigo vai tentar te oprimir, mas reaja e se liberte em nome do Senhor. Reaja e se liberte em nome do Senhor. Deus tem coisa nova para realizar, para fazer na sua vida. Você crê que Deus vai enviar livramento para você? Então levante as suas mãos assim bem alto, diga comigo: eu creio que na hora da minha adversidade, o Senhor vai prover livramento para a minha vida. Eu não vou ceder, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Deus tem algo novo para você, não ceda, porque o Senhor tem provisão para a sua vida. E eu termino, irmãos, dizendo o seguinte: Deus honra atitudes de coragem. Não seja frouxo na hora da tua adversidade, na hora da tentação, na hora do pecado, não. Não se submeta às orientações da serpente. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então, querido, a mensagem de Deus para nós nessa noite é: não faça acordos, não ceda com o adversário. Então, querido, Naás quer furar teu olho, quer jogar você na sarjeta espiritual, quer destruir a sua vida. Mas Deus honra atitudes de coragem. Não se submeta à serpente. Quando Saul, no início do seu ministério, ouviu isso, Saul se indignou, Saul se fortaleceu no Senhor, Saul tomou atitudes de coragem, cheio do Espírito Santo, de indignação. Saul foi um homem honrado e de caráter ali naquela hora. Não vou ceder às alianças com Naás. Deus o honrou, abençoou, e Naás foi derrotado para a glória de Deus. Sabe, querido, Saul depois se perde. E sabe por que depois ele se perde? Porque ele faz várias concessões. Ele assume o lugar do sacerdote quando ele não deveria. Ele desobedece a Deus. Ele vai consultar uma feiticeira, porque ele queria ouvir de novo Samuel. E nessas concessões ele caiu. Mas eu termino dizendo o seguinte: Jesus pisou na cabeça da serpente, glória a Deus. Jesus esmagou a serpente, glória a Deus. Lá na cruz do Calvário, o Senhor expôs ao desprezo e à humilhação a toda a obra do inferno, a toda a obra de Satanás. Satanás não tem mais domínio nem poder sobre a sua vida. Você é livre no nome de Jesus, glória a Deus. O Senhor tomou das mãos do inferno, tomou de Satanás as chaves do inferno e da morte, triunfou sobre eles.
O diabo não tem mais nenhum poder sobre a sua vida. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o temem e os livra. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Satanás não tem mais poder. E assim como Jesus pisou na cabeça da serpente, você também pode pisar hoje. Você também pode começar um ano verdadeiramente novo na presença do Senhor, sem nenhuma aliança com o inferno, mas pela fé em nome de Jesus, pisar na cabeça do adversário. Você crê nisso, meu irmão? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, glória a Deus. É tempo da gente honrar a nossa aliança com o Senhor, confiar e ter em Deus um ano extraordinário, glória a Deus. É tempo, meu irmão, minha irmã, de conserto com Deus. Não é tempo de culpa. Não quero que você saia daqui cheio de culpa. Não quero que você saia daqui com desânimo no teu coração. Não quero que você saia daqui, meu Deus, e agora? O que eu estou vivendo? O que eu estou fazendo? Senhor, tem misericórdia da minha vida. É tempo de você se renovar no Senhor, renovar a tua aliança com o Senhor. É tempo de você dar um basta a toda ação demoníaca, maligna na sua vida. Você é de Deus, a sua vida é de Deus. Você é um homem, uma mulher selado pelo Espírito Santo do Senhor. A tua vida, querido, está nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Então vigia pela tua vida, vigia pela tua família, vigia, meu irmão, minha irmã, pelo teu ministério. Olha a obra que o Senhor tem para você, para a sua vida, olha o que Deus quer fazer. É tempo, meu irmão, da gente se renovar no Senhor e crer no Deus de milagres, crer no Deus de maravilhas, crer no Deus do extraordinário. Mas eu só vou viver esse extraordinário se eu confiar nele, se eu crer que Deus tem livramento para a minha vida, que eu não preciso cair, que eu não preciso ficar bem com os meus amigos, que eu não preciso ficar bem com a sociedade, que eu não preciso ficar bem com o meu patrão. Você precisa ficar bem com o Senhor Jesus. Fique bem com o Senhor, meu irmão. Eu prefiro ficar mal com os meus amigos e eles me chamarem de otário, e eles me chamaram de medíocre, e me chamarem de qualquer uma outra coisa, para não dizer um termo mais pesado, e ficar bem com o Senhor. Glória a Deus, porque todo mundo vai chamar você de bobo, de tolo, de otário, isso, daquilo outro, porque você não faz, porque você não acontece. Mas esteja você bem com Deus, sua vida no altar de Deus, que no final, meu irmão, você vai ver quem vai ser honrado. No final, querido, os ímpios serão exterminados, mas aqueles que servem a Deus viverão para sempre. Tem um povo aqui que vai viver para sempre na presença do Senhor. E Deus quer que através do teu testemunho, da luz que brilha em você, muitos outros sejam salvos, libertos, transformados pelo poder de Deus. Tem como a gente viver nessa vida assim, de maneira santa e irrepreensível. Tem como a gente viver nessa vida assim, meu irmão, sem cair nas artimanhas do diabo, do adversário. Tem como você ser feliz com a sua esposa assim, você não precisa de mais uma ou de mais outra. Tem como você ser feliz sim, meu irmão, sem a droga. Tem como você ser feliz sim, querido, sem sentar na mesa do bar. Tem como você ser feliz sim. E Deus quer isso para você, porque o ministério de Deus para a sua vida é um ministério de multiplicação e de crescimento. E Deus vai usar aqueles que têm o coração limpo diante dEle, daqueles que se arrependem, que se consertam no altar do Senhor, para viver uma vida nova e extraordinária. Eu quero convidar você, se você quiser, para a gente vir para o altar, e para a gente renovar a nossa aliança com o Senhor, e falar: Senhor, a minha aliança é contigo, e eu quero viver o extraordinário que o Senhor tem para a minha vida. E se você quer isso, vem para cá, nós vamos orar, e nós vamos terminar em nome de Jesus. Glória a Deus.